Olá, damos continuidade então ao nosso bate-papo a respeito dos tópicos gramaticais que caem no vestibular de língua inglesa. Conversando hoje, mais detalhadamente, mais demoradamente, a respeito dos personal pronouns, ou seja, pronomes pessoais. Vocês perceberão que assim como em português, em inglês também os pronomes pessoais são divididos em duas categorias, os subject pronouns e object pronouns, correspondendo aos pronomes retos e os pronomes oblíquos. Assim como em português, os pronomes retos em inglês designam o sujeito, referem-se ao sujeito, enquanto os pronomes oblíquos referem-se aos complementos verbais. O que são complementos verbais, professor? Objeto direto e indireto. Sim, assim como em português, em inglês nós temos aqueles chamados verbos transitivos, que são aqueles verbos que exigem complemento. Então nós temos os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos e os verbos bitransitivos, que são transitivos direto e indireto, e que existem dois complementos. Então, em inglês, quando você tiver esses verbos, você utilizará estes pronomes, que diferentemente do português, têm algumas particularidades, que nós vamos ver agora. A primeira delas é que nos pronomes oblíquos, ou nos object pronouns, em português, você tem uma infinidade de pronomes. Aqui nós temos apenas 8. Então vamos ver quais são esses pronomes, quais são as suas correspondências. Então, eu tenho aqui no subject I, que no object corresponde ao me, you, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. Percebam que aqui nós temos algumas particularidades. A flexão de número aqui, no pronome de segunda pessoa, não é marcada, ela não aparece. Como eu saberei então, professor, quando estiver diante de uma sentença, diante de uma frase no vestibular? Eu verei pelo contexto. Se toda a marcação posterior da frase for no singular, nós temos um pronome no singular. Se toda a marcação posterior da frase for de plural, nós temos o plural. Outra particularidade também, para a terceira pessoa do singular, nós temos 3 pronomes para indicar, tanto no subject quanto no object. Preste atenção, em português, só muito recentemente nós tivemos a preocupação em utilizar o ela também. Em inglês isso é prática comum. Então tem um he, que indica o ele, e o she para indicar o ela. E tenho ainda um terceiro pronome, que é o neutro, que é it, que é utilizado para indicar coisas e animais. Em português, fica um tanto difícil para nós entendermos isso, ou incomum, se não difícil, pelo menos incomum, porque nós não temos em português o gênero neutro. O único gênero, resquício que nós temos do gênero neutro em português, são em alguns pronomes indefinidos, como isso e isto. Mas comumente nós não temos isso. Por isso nós podemos encontrar essa dificuldade. Daí a nossa preocupação em alertá-los a respeito disso. Outras particularidades que nós temos em relação a esse pronome é quanto à flexão. Esses pronomes se flexionarão primeiro em número, lembrando que a flexão de número é a flexão de singular e plural, como nós verificamos aqui. A segunda marcação de flexão que nós temos é a flexão de pessoa. Nós sabemos que quando nós nos referimos aos pronomes, nós estamos falando também de pessoas do discurso, ou seja, a primeira, a segunda e a terceira pessoa, sendo a primeira pessoa a pessoa que fala, a segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa de quem se fala. Em inglês, isso também acontece. E a flexão de gênero, que é do masculino e do feminino. Isso é mais evidente em inglês do que em português, certo? Nós dissemos logo no iniciozinho do nosso papo a respeito disto que estes pronomes correspondem a sujeito e também ao complemento verbal, sendo que o sujeito é sempre indicado pelos subject pronouns, enquanto o complemento verbal, objeto direto e indireto, é indicado pelo object pronouns. Nós vamos ver alguns exemplos disto agora. Veja aqui, ó. She is a nurse.
ela é uma enfermeira. Você percebe que claramente aqui, tá? O she está indicando, está substituindo um nome próprio ou um substantivo? Sim, assim como em português, o pronome pessoal, ele acompanha ou substitui o substantivo. Nesse caso aqui, ele está substituindo o substantivo. Eu poderia colocar aqui Mary, Susan e assim por diante. Então, nesse caso, nós temos claramente um caso do pronome utilizado como sujeito da oração. Percebam agora o segundo caso. No segundo caso, nós já introduzimos, ou no nosso segundo exemplo, nós já introduzimos um pronome oblíquo ou um object pronouns. E nesse caso, então, ele já cumpre uma função diferente. Olha lá, he gave her a gift. O verbo to give, em inglês, corresponde ao verbo dar em português. Quem dá, dá sempre alguma coisa para alguém. Então, ele, que é um pronome reto, deu um presente a ela. Então, o ela aqui está funcionando como objeto indireto, ou seja, o her é o objeto indireto e foi tirado desta coluna. É importante que nós atentemos a isso, por quê? Porque quando você estiver resolvendo a questão de vestibular, se você não tiver claro essas funções, você poderá incorrer em erro. Espero que o nosso papo tenha sido proveitoso, né? E por hoje nós encerramos por aqui.